Você quer ver um exemplo, por exemplo, de como este erro de percepção do tempo histórico se impregnou na nossa consciência? Você vê a ideia do julgamento da história, que é uma ideia que todo mundo tem na cabeça e que é considerada, vamos dizer, uma coisa importantíssima. Não tem um livro do Fidel Castro, A História Me Absolverá, e o outro pega e diz, a história te condenará. Não? Quer dizer, como se o julgamento da história fosse um negócio definitivo. Quer dizer, um julgamento feito pela história, tá certo? É só mais um acontecimento histórico, que por sua vez será julgado. E depois vai ter outro julgamento, e outro. A estrutura do tempo é essa, não é? Qualquer opinião histórica de uma certa época, qualquer interpretação que uma certa época faz das épocas anteriores, tá certo? Se tornará para a época seguinte uma época anterior que também terá de ser interpretada. Não é assim? Então, é fácil você perceber imediatamente que não existe julgamento da história. Não existe e não pode haver. O tribunal da história fala, não é um tribunal por semana. Né? Mas as pessoas acreditam que o julgamento da história é uma coisa que pode condená-los ou resgatá-los. Hoje, por exemplo, a gente acredita que Hitler e Stalin estão condenados. Né? Bom, daqui a pouco já aparece um sujeito dizendo, não foi bem assim, você está enganado, etc. Então, esta conversa nunca termina. Por definição, por mais provado que esteja uma coisa, vai aparecer um cara que não acredita naquilo e que acha o contrário. Então, o julgamento da história é ainda mais volúvel do que a história mesma. Isso quer dizer que se a nossa noção de verdade vai ser referida à história, então ela foi para as cucuias, evidentemente. Agora, na hora que você transforma a história num tribunal, né, como Hegel, né, ele diz, a história do mundo é o julgamento do mundo. Ele acredita mesmo nisso, porque vai chegar um dia que a história se reúne e condena, absolve, etc. Bom, se ela fizer isso, no dia seguinte alguém vai ter que contar a história desse julgamento e assim por diante. Então, a falta de compreensão da história, vamos dizer, como um processo linear que não volta, é claro que é um erro de percepção de tempo. Tá certo? E este erro, da onde vem? Vem da ideia de uma estrutura da evolução histórica. É claro que a evolução histórica não tem estrutura nenhuma. É simplesmente coisas que vão acontecendo e que depois pode acontecer de outra maneira. Tá certo? O que pode ter estrutura é o conjunto da realidade. De que é, vamos dizer, a estrutura determina os limites do possível e do impossível, que a própria história jamais transgredirá. Tá certo? E pode também haver uma estrutura dos elementos constantes, isso é, dos elementos ahistóricos ou supra-históricos, que a história também não pode alterar. Tá certo? Por exemplo, o fato de que aquela simples observação do René Descartes, olha, todos nós antes de ser adultos fomos crianças. Tá certo? A história não pode mudar isso. Tá compreendendo? Então quer dizer que a vida pessoal humana, ela tem, vamos dizer, uma estrutura temporal determinada porque ela tem um fim determinado. Ela tem uma curva, né? Nascimento, crescimento, né? Desenvolvimento, declínio e morte. A nossa história individual, a biografia, tem uma estrutura porque ela tem um começo e um fim, tem uma duração média fixa. Tá certo? Mas a história, qual é a duração média fixa da história? Ninguém sabe, então ela não tem estrutura nenhuma, ela por definição não pode ter estrutura. Você sempre pode dizer que, olha, as coisas estão indo para tal direção, mas pode ir para outra. Aliás, elas estão indo para tal direção onde? Aqui. Enquanto elas estão indo nessa direção aqui, na outro lugar estão indo para o outro lado. Né? Então, não há estrutura da história. Tá certo? O que há são elementos estruturais, meta-históricos ou supra-históricos, que a história não muda. Né? E também dentro da própria história existem elementos individuais que têm uma estrutura marcada, como por exemplo as biografias individuais.